Meus irmãos, retomemos então a nossa aula desse segundo período. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 6. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Nesta lição nós iniciaremos o estudo da terceira divisão dessa disciplina. E nela nós vamos nos debruçar sobre os capítulos 4 a 7 da Epístola aos Hebreus, sob o título "O sacrifício de Cristo é superior ao de Arão". E nessa lição nós voltaremos à pessoa do sumo sacerdote e ao sacerdócio instituído por Deus a Israel no Monte Sinai, razão pela qual nós precisaremos conhecer as atribuições estabelecidas por Deus a este oficial da lei mosaica no Antigo Testamento. Na lição 2, nós já havíamos falado sobre os sacrifícios, mas aqui nós falaremos sobre a pessoa do sumo sacerdote, enquanto responsável maior pelo serviço do tabernáculo e, como veremos, era um homem pertencente à tribo de Levi, da descendência de Arão, do sexo masculino, e que não tivesse nenhum defeito físico, uma vez que ele era o tipo do seu antítipo, a pessoa do Senhor Jesus, e o que ele seria e faria, a fim de reconciliar o homem com Deus. Em função de sua condição de condenação na maldição do pecado e consequente limitação imposta pela morte, o homem, ainda que servisse como sacerdote ou sumo sacerdote na lei mosaica, jamais poderia se colocar como intermediário entre os demais homens e Deus, intercedendo por eles perante Deus, da mesma maneira como fez o bendito Filho de Deus. Nessa lição veremos justamente isto, que tanto Arão, instituído por Deus como sumo sacerdote, como aqueles que o sucederam, eram apenas uma figura, uma sombra do sacerdócio perfeito que seria exercido pelo Senhor Jesus Cristo. Nessa lição, iniciaremos um estudo sobre a comparação entre o sacerdócio levítico, representado pela primeira vez por Arão, e um outro sacerdócio, até então não manifesto, enquanto o sacerdócio de Melquisedeque, que nessa epístola é considerado como tipo do sacerdócio de Cristo, como intercessor e salvador dos homens. No manual de estudo, os irmãos têm o esboço que apresenta os 5 textos que compõem esta lição. O primeiro texto, então, é Introdução à divisão 3. O segundo texto, Doutrina, comparação com o sacerdócio de Arão. O texto 3, Advertência, bebês espirituais. O quarto texto, Estímulo, confiança nas promessas. E o quinto texto, Doutrina, comparação com o sacerdócio de Melquisedeque. E, como sempre, eu faço questão de ler os objetivos da lição com os irmãos, visto que eles têm um papel preponderante em qualquer estudo. Assim, ao concluir o estudo dessa lição, nós deveremos ser capazes de, primeiro objetivo, citar o tema da divisão 3 da Epístola aos Hebreus. Segundo objetivo, mencionar os 2 requisitos que deveriam ser satisfeitos por alguém que se destinasse ao sacerdócio. Terceiro objetivo, mostrar a razão dada pelo autor da Epístola aos Hebreus, pela qual ele tratava os destinatários de bebês espirituais. Quarto objetivo, dizer o nome do herói da fé, mencionado em Hebreus capítulo 6, como exemplo de confiança nas promessas de Deus, a ser seguido pelo crente hoje. E o quinto e último objetivo, apontar os 2 tipos de sacerdócio referidos no Antigo Testamento. Lidos os objetivos, passemos então para o estudo do texto 1, cujo título é Introdução à divisão 3.
E o primeiro subtópico desse texto é uma visão global desta divisão. Nesse texto, o pastor Carlos Gibbs nos apresenta 3 informações introdutórias. A primeira é em relação ao tema central dessa divisão, que é Cristo, nosso sumo sacerdote. Então, eu vou pedir para o irmão, para a irmã, tomar nota desse tema que eu faço questão de repetir. Cristo, nosso sumo sacerdote. Aqui nós somos lembrados da orientação pela qual este e os demais textos se pautam ou se orientam, a saber, primeiro, doutrina, segundo, advertência e terceiro, estímulo, sendo que o centro do ensino doutrinário da divisão e estudo é a exortação. E aqui há um esquema ilustrativo desses 3 eixos que formam a divisão, conforme acabamos de ler. Primeiro, doutrina, advertência e estímulo. Em primeiro plano, acima, os irmãos têm a divisão 3, que estudará o capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 28. Esse estudo, a orientação é, primeiro, doutrina, comparação com o sacerdócio de Arão, abrangendo o capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 11. O segundo, advertência, cresçam no conhecimento da palavra de Deus, abrangendo o capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 6, versículo 8. O terceiro, estímulo, confie nas promessas divinas, abarcando do capítulo 6, versículo 9 ao 20. E por último, o 4, doutrina, comparação com o sacerdócio de Melquisedeque, abrangendo do capítulo 7, versículos 1 ao 28. A segunda informação que os irmãos têm nesse texto encontra-se no segundo subtópico, antecedentes históricos. Aqui, o autor apresenta as referências bíblicas da pessoa de Melquisedeque, a primeira no capítulo 14 do livro de Gênesis, por ocasião do resgate de Ló, o sobrinho de Abraão, e a segunda, feita por Davi no Salmo 110. Por 7 vezes, o autor enfatiza o cumprimento da profecia registrada no Salmo 110, versículo 4, mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque não era segundo a lei, conforme Hebreus, capítulo 7, versículo 16, mas foi sombra do nosso eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo. A terceira informação desse texto encontra-se no terceiro subtópico, contexto histórico. Este subtópico retoma o resumo das 2 divisões anteriores, a 1 e a 2. Na primeira divisão temos a comparação feita entre a revelação do Antigo Testamento com o seu cumprimento em Cristo. E na segunda divisão, o paralelismo feito entre as consequências da rejeição à lei mosaica e as da rejeição do repouso espiritual que Cristo oferece. Meus irmãos, antes de encerrarmos esse texto e entrarmos no estudo desses assuntos, eu gostaria de expor um pensamento que eu creio ser apropriado para esse momento, antes de falarmos sobre a pessoa do sumo sacerdote. Embora tenhamos, por diversas vezes, abordado a condição de Jesus como nosso sumo sacerdote, é necessário que pensemos como aqueles irmãos receberam este ensinamento pela primeira vez. Eu penso que não fosse esse autor, possivelmente, eles jamais relacionariam a pessoa e obra de Jesus com o sacerdócio levítico. Frank Boyd, ele levanta esse raciocínio em relação a Cristo, na seguinte citação que ele faz de Vincent, abre aspas, os cristãos hebreus não o conheceriam sob a figura de sumo sacerdote,
Por isso, não compreendiam a aplicação desse título e ofício à sua pessoa. Não sendo ele da linhagem de Arão, naturalmente não o contemplariam como sacerdote. Seu ministério também não lhes despertaria um tal pensamento, uma vez que não reivindicou nenhum privilégio de acesso ao templo, nem executou nenhuma função sacerdotal, e sempre criticou o conceito judaico do sacerdócio, conforme ele cita Vincent. Boyd, ele continua dizendo, abre aspas, o autor, resumidamente, apresenta as características e atribuições do sumo sacerdote, conforme o capítulo 5, versículo 1 ao 4, demonstrando que são perfeitamente satisfeitas em Cristo, como podemos ver nos versículos 5 a 10, deste mesmo capítulo. Dessa forma, seria de grande proveito para todo estudante da Escritura Sagrada interessar-se em pesquisar como aqueles crentes reagiram ao ouvirem pela primeira vez que tudo o que haviam aprendido no judaísmo teve agora o seu cumprimento na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Logicamente, não temos um tempo suficiente para explorar essa informação, mas fica aqui a dica para os irmãos. Nós vamos agora olhar o texto de número 2, que tem como título Doutrina. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Esse texto tem como base o capítulo 4 e versículo 14 até o capítulo 5 e versículo 10 da carta aos Hebreus. O versículo que abre essa sessão diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Meus irmãos, nesse texto há uma introdução que apresenta a Jesus como legítimo sumo sacerdote, justamente por satisfazer, segundo a proposta dessa perícope, dois requisitos necessários. O primeiro era a escolha humana, o segundo é a chamada divina. Logicamente, diversos outros requisitos precisavam ser preenchidos para o exercício do sacerdócio levítico. Um deles será visto ainda nesse texto, no terceiro subtópico, mas nós podemos citar os outros agora. Por exemplo, em primeiro lugar, o sumo sacerdote deveria ser judeu. Ele não poderia ser estrangeiro. Em segundo lugar, também teria que ser da linhagem de Levi. Se um judeu da tribo de Manassés, por exemplo, quisesse ser sacerdote, também não poderia. Em terceiro lugar, não bastaria ser da linhagem de Levi, mas teria que ser da linhagem de Arão, da família de Arão. Não era qualquer levita que podia ser sacerdote. Em quarto lugar, teria que ser do sexo masculino, também não podendo ser uma mulher. Em quinto lugar, teria que ter total ausência de defeito físico. O mínimo defeito físico tiraria esse homem da lista de candidatos ao sacerdócio. Em sexto lugar, teria que ter a idade adequada. As exigências de idade para o exercício do sacerdócio foram alteradas durante o período do Pentateuco. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 8, versículo 24, nós lemos que a idade mínima para ser um levita, ou seja, aquele que prestava serviço no tabernáculo, era de 25 anos. Contudo, nos parece que a Bíblia não estabelece uma idade mínima específica para o sumo sacerdote, mas normalmente ninguém poderia ser um sumo sacerdote sem primeiro ser da idade mínima exigida para um sacerdote comum, que era de 30 anos. Foi com essa idade que Jesus iniciou
o seu glorioso ministério. E por fim, em sétimo lugar, relembrando, se um candidato preenchesse todos esses requisitos, ainda teria que ser chamado por Deus. Todas essas exigências apontavam para a santidade plena, cumprida na vida exemplar de Jesus. O primeiro subtópico desse texto é Cristo, o nosso sumo sacerdote, que se refere ao texto do capítulo 4, versículos 14 a 16. Nesse primeiro subtópico, nos é apresentada a singularidade de Jesus enquanto nosso sumo sacerdote. Esse texto mostra a transitoriedade dos sacerdotes humanos, quando comparados à eternidade do sacerdócio de Jesus. O texto nos relembra que Jesus, o nosso sumo sacerdote, se compadece de nós. Meus irmãos, o comentário bíblico de Bicon nos vai dizer que, abre aspas, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Literalmente, Jesus ele pode sentir as nossas debilidades, conforme Miller. A palavra fraquezas, em grego, ateneias, tem uma conotação moral em Hebreus. E aqui ele pede para conferir o capítulo 2 do capítulo 5. E significa não apenas fraqueza física ou uma limitação humana, mas uma fraqueza consciente e instável na tentação. Nosso Senhor também nos entende nessa fraqueza, porque como nós, em tudo foi tentado, visto que foi tentado como nós, ele sabe por experiência o que significa para nós ser tentado. Ele não foi tentado em todas as particularidades ou em cada situação possível. Por exemplo, ele não foi tentado como marido ou pai, ou dono de uma propriedade, ou empregador, ou soldado, porque não exerceu nenhuma dessas funções. Mas ele foi tentado em 3 áreas básicas da suscetibilidade humana: corpo, alma e espírito. Jesus conhecia a tentação no campo do apetite do corpo, no campo dos relacionamentos humanos e no campo dos relacionamentos espirituais. Eu, os outros, Deus. Ele foi tentado nesses 3 pontos. O que deveria governá-lo? Seu desejo por pão, seu desejo por aceitação, seu desejo por poder ou sua lealdade a Deus? Essas são perguntas fundamentais da vida que cada pessoa deve responder. Certamente, nesses aspectos básicos, as tentações do Senhor eram exatamente iguais às nossas. O segundo subtópico desse texto é escolhido dentre os homens. Esse texto foca o capítulo 5, versículos 1 a 3 e versículo 8 até o 10 da Epístola aos Hebreus. Esse texto relata ou retrata como Jesus se identifica conosco e de nós se compadece por causa da sua encarnação. Segundo o sistema levítico, todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens. Ele traz ao altar tanto sacrifícios cruentos como sem sangue, conforme já estudamos na lição 2. Uma das experiências da sua pessoa é que possa condoer-se ou ter compaixão do povo. A expressão significa ser moderado ou tenro em seu julgamento, nem severo demais e nem tolerante demais. Não deve ser homem que se irrita diante do pecado e da ignorância, e nem transigente com o mal, o que é visto nessa epístola, capítulo 2, versículo 3. Ele deve ser chamado por Deus, versículo 4. Cristo cumpriu todas essas qualificações. A sua vocação divina nos é apresentada no Salmo 2, versículo 7 e o Salmo 110, versículo 4. Jesus repetidamente declarou que seu Pai o enviara em missão especial a este mundo, conforme lemos nos versículos 5 e 6.
como também o Evangelho escrito por João, capítulo 5, versículos 30 e o versículo 43, e capítulo 8, versículo 54. O autor agora demonstra que Cristo também cumpriu a sua outra qualificação, a de ser conhecedor, através da experiência das necessidades e fraquezas humanas. Uma vez que não cometeu pecado, não era necessário que oferecesse sacrifício por si mesmo, conforme o versículo 3. Contudo, como sumo sacerdote, podia em todas as áreas compadecer-se do povo, estando preparado para o ofício. Sua preparação incluiu aprender a obediência e padecer pela causa a que fora designado, conforme o versículo 8. O versículo 7 encontra seu cumprimento na agonia de Cristo no jardim do Getsêmani, registrado por Lucas, capítulo 22, versículo 44, e por Mateus, capítulo 26, versículo 39. Nessa experiência terrível, a alma de Cristo experimentou dor e agonia mental cruciantes ao contemplar os horrores do madeiro que se aproximava, trazendo consigo a separação da face do Pai. Sem dúvida, ele sentiu toda a pressão das potestades, das trevas, e a esmagar-lhe a vida antes de chegar à cruz. Jamais, meus irmãos, compreenderemos tudo o que aconteceu ali. A preparação de Cristo para exercer o sacerdote, ou o sacerdócio, incluía o sofrimento, apesar de ele ser o Filho de Deus, conforme o versículo 8. A obediência, apesar de natural para Jesus, conforme registrou João, capítulo 8, versículo 29, foi necessária enquanto disciplina especial na esfera da severa experiência humana, a fim de que pudesse condoer-se de nós e tornar-se o autor da nossa eterna salvação, conforme o versículo 9. Cristo foi nomeado, literalmente, saudado por Deus, reconhecido como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pelo fato de ter completado sua disciplina terrestre, conforme o versículo 10. O terceiro subtópico desse texto é escolhido por Deus, que estudará os versículos 4 a 7 do capítulo 5. Esse texto aponta um terceiro requisito para o exercício do sumo sacerdócio, ser da descendência de Levi. Porém, Jesus era da tribo de Judá, o que lhe impedia de exercer o sacerdócio. Contudo, o seu sacerdócio não se baseava no sacerdócio levítico, mas no sacerdócio de Melquisedeque. O comentário bíblico Beacon esclarece muito bem esse ponto, dizendo que, abre aspas, mais uma qualificação de um sacerdócio levítico é agora expressa conforme o versículo 4. O sumo sacerdote não era um funcionário autodesignado. Deus havia especificado que somente Arão e seus descendentes deveriam servir nesse ofício, no que tange ao tabernáculo terreno e à adoração de Israel. Isso nós podemos conferir no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1, no livro de Números, capítulo 16, versículos 39 e 40, e no capítulo 17, versículos 1 a 3, e no capítulo 18, versículo 1. Mas nesse versículo o autor cuidadosamente ignora a linhagem araônica. Somente o que é chamado por Deus como Arão pode ter um sacerdócio reconhecido. Em outras palavras, Arão era um exemplo de uma ordem sacerdotal divinamente autorizada. Mas, embora os israelitas estivessem amarrados a esta ordem araônica, Deus não estava. O autor está agora prestes a ratificar uma ordem nova e superior de sumo sacerdócio, igualmente ordenada por Deus. Fecha aspas. Fazendo referência à qualificação de Jesus, Beacon ainda vai nos dizer que, abre aspas, na única coisa que contava, o sacerdócio de Cristo era tão válido quanto ao de Arão.
também era verdadeiramente uma designação divina. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, conforme o versículo 5. O intento na explanação da cláusula seguinte, no versículo 5, não está claro na Bíblia King James, mas o sentido é dado pelo Novo Testamento amplificado. Ele foi designado e glorificado por aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Fecha aspas. Meus irmãos, nós agora estudaremos o texto número 3, cujo título é Advertência. Cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Este texto deverá estudar do capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 8. Essa introdução relata a grande preocupação do escritor da Epístola aos Hebreus em relação ao baixo conhecimento bíblico daqueles irmãos que poderia levá-los à derrota espiritual. Bickle denomina essa perícope de a negligência dos imaturos. Com respeito à condição de maturidade desses irmãos em Cristo e primeiros leitores de Hebreus, o autor tem muitas coisas a dizer acerca deste pouco conhecido personagem do Antigo Testamento, Melquisedeque, porque é uma figura-chave na compreensão do sumo sacerdócio de Cristo. No entanto, elas são de difícil interpretação, isto é, difíceis de explicar, porque esses cristãos são negligentes para ouvir, conforme o versículo 11. Nesse ponto, o autor poderia ter procedido à comparação de Cristo com Melquisedeque, mas, temendo que o leitor não alcançasse o seu significado, uma vez que seria contrário às opiniões correntes judaicas, ele então formula um aviso e só retoma o argumento a partir do capítulo 7. Nos versículos 11 a 14 do capítulo 5, o autor alerta quanto ao perigo de estacionar na vida espiritual e menciona as possíveis consequências. A vida espiritual é semelhante à natural, em todos os seus estágios, depende de fatores sem os quais não poderá ser mantida. Um crescimento sadio propicia ao crente em Cristo condições de se apropriar do que seria impossível num estágio anterior e inferior. Contudo, essa constatação traz sérias responsabilidades. Primeira, o período de infância espiritual pode ser prorrogado de forma abusiva, como fizeram os hebreus, mantendo-se como criancinhas. Estágio esse que já deveria ter passado, conforme os versículos 11 e 12. Eles não estão se tornando preguiçosos no seu apetite e compreensão espiritual, mas eles já se tornaram preguiçosos. Note que o escritor conjuga esse verbo no tempo perfeito da língua grega, indicando uma ação do passado com o reflexo do presente. Portanto, o seu estado presente é o resultado de alguma falha no passado. Segunda, como consequência do primeiro item, a pessoa pode não estar preparada para a instrução mais madura, como sinônimo de sólido mantimento em tudo necessária, quando ministrada a seu tempo, conforme os versículos 13 e 14. Os hebreus ainda eram criancinhas quando, pelo tempo de convertidos, deveriam ter alcançado certa maturidade. Já era tempo de serem mestres e não de ainda estarem buscando instrução elementar. Eram inexperientes, eram imaturos e despreparados para participar das discussões sobre os problemas de grande vulto do pensamento cristão. Ele os envergonha, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Provavelmente, muitos deles consideravam-se mestres, mas não estavam qualificados
para tal. Veja, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7. Eles tinham perdido o controle da realidade da fé cristã, de tal forma que precisavam de uma atualização no ABC do Evangelho. Os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Eles voltaram ao estágio primitivo de infância espiritual, em vez de tornarem-se pessoas maduras, a ponto de precisarem de leite e não de sólido mantimento. Esse estado vergonhoso não é devido à falta de tempo, porque evidentemente eles não eram recém-convertidos, mas por causa da falta de aplicação prática. Segue-se uma exortação para avançarem na busca de um conhecimento mais elevado a que o autor os conduz, convicto de que o acompanharão. Veja o que diz o capítulo 6, versículos 1 a 3. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Os crentes hebreus precisarão de maior percepção espiritual, uma vez que o autor irá demonstrar que o sacerdócio de Cristo significa a abolição da antiga aliança. O primeiro subtópico desse texto é: devemos ser mestres. Texto baseado no capítulo 5, versículos 11 a 14. Meus irmãos, esse texto demonstra o desinteresse de muitos crentes pelo estudo das Escrituras Sagradas, alegando uma dependência exclusiva do Espírito Santo, não conseguindo enxergar que ele jamais os ensinará, caso não estejam dispostos a estudar. O texto destaca a necessidade do crescimento espiritual do crente, tanto na graça como no conhecimento da palavra de Deus. Yersby assevera que, abre aspas, um dos primeiros sintomas de regressão espiritual ou de apostasia é a apatia com a Bíblia. As aulas da escola dominical são enfadonhas, os sermões são enfadonhos, qualquer coisa espiritual é enfadonha. O problema normalmente não é com o professor da escola dominical, nem com o pastor, mas sim com o próprio crente. Ele ainda faz o seguinte comentário: ao crescer na palavra, aprende-se a usá-la na vida diária. Ao aplicar a palavra, aprende-se a usar os sentidos espirituais e a desenvolver discernimento espiritual. Uma característica das crianças pequenas é a sua falta de discernimento. Um bebê, por exemplo, ele coloca qualquer coisa na boca. Um cristão imaturo ouve qualquer pregador no rádio ou na televisão e não é capaz de determinar se ele é fiel às Escrituras ou não. Meus irmãos, o escritor aos Hebreus estava por demais preocupado com a estagnação espiritual daqueles crentes, daqueles irmãos. Eles precisavam crescer para se fortalecerem na fé em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crente, ele precisa crescer na fé, e mais ainda, ele precisa de um crescimento equilibrado. Os irmãos já pensaram, por exemplo, em alguém com a cabeça grande e o corpo pequeno? Espiritualmente falando, um crente que desenvolve somente a cabeça, mas não o corpo, com certeza cairá no formalismo. Cabeça grande e corpo pequeno. Mas também há aqueles que crescem no corpo, mas a cabeça permanece pequena. Espiritualmente falando, um crente assim, certamente será um nanico no entendimento, pendendo para um fanatismo, corpo grande e cabeça pequena. Tomemos, portanto, o conselho de Paulo.
crescei em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. O subtópico seguinte desse texto é progredindo na maturidade. E este é um texto baseado no capítulo 6, versículos 1 a 8. Meus irmãos, aqui nós constatamos a preocupação do escritor em relação à estagnação da vida espiritual dos seus leitores. Ele esclarece que a chave para o crescimento espiritual é edificar a vida no Senhor. Nosso manual de estudo levanta a tese de que a responsabilidade pela inanição espiritual, muitas vezes, provém da negligência dos seus líderes. Meus amados, não se consegue a maturidade espiritual retornando aos padrões dos primeiros estágios da instrução cristã. Para que o edifício espiritual seja concluído, é mister ir além dos alicerces, o arrependimento das obras mortas pela fé em Deus. O texto apresenta os 6 ensinos básicos nos quais os leitores de Hebreus estavam estacionados. Notem, os irmãos, que no versículo 1 nós temos o verbo afentes, que aqui é traduzido como deixemos, e é um particípio do tempo verbal auristo, ativo, do verbo afeme, deixar. O escritor Hughes diz que é interessante notar que o particípio aqui pode ser de meios. O deixar não significa desprezar ou abandonar as doutrinas elementares. Significa que o início não é o ponto final, mas é uma ponta ou uma porta para o progresso e o trampolim para a realização. Primeiro ensino, arrependimento de obras mortas. A expressão obras mortas não se refere a pecados, mas sim a obras destituídas de elemento, vida procedente da fé no Deus vivo. Todas as obras do homem em si, a parte de Deus, são obras mortas. Sem dúvida, o autor tem em mente todo o sistema levítico como um ritualismo morto. A fé em Deus é igualmente básica e fundamental para todo cristão. Bob Utley diz que arrependimento, fé, essas são as obrigações da antiga e da nova aliança, uma negativa e outra positiva. Arrependimento, segundo ele, é um tópico difícil por causa da confusão sobre seu significado. O termo hebraico reflete uma mudança de ação, enquanto o termo grego reflete uma mudança de mente. Arrependimento é voltar de uma vida egoísta, autodirigida, para uma vida centrada em Deus e dirigida por Deus. E ele diz que, em primeiro lugar, porque Jesus relacionou a falta de arrependimento com perecer, conforme Lucas 13:3, e também versículo 5. Em segundo, diz ele, arrependimento está relacionado com como a obrigação companheira à fé, conforme Marcos 1:5. Em terceiro lugar, ele vai dizer que Deus é ainda afirmado como sendo a fonte de arrependimento. E aqui a referência é Atos capítulo 5, versículo 31, como também 2 Timóteo 2:25. O segundo ensino é fé em Deus. Lançar uma base de fé em Deus foi uma ação positiva que os crentes fizeram quando aceitaram a Cristo em fé. Eles se deslocaram de suas obras que conduziam à morte para a vida em Cristo pela fé. Nós esperaríamos que o autor escrevesse fé em Cristo em vez de fé em Deus, pois os judeus convertidos ao cristianismo não precisavam ser instruídos na doutrina da fé ao Deus de Israel. A dificuldade desaparece, no entanto, quando nós entendemos que, por meio de sua epístola, o autor fala de Deus como revelado em Cristo. O terceiro ensino é doutrina dos batismos. A expressão compreende os ritos de purificações cerimoniais, em geral, como as abluções judaicas, o batismo de João Batista e mesmo o batismo cristão, pois esse
também é introdutório, servindo como testemunho e não como fonte de salvação. O verbo grego baptisma significa lavagens, ou seja, está no plural, referindo-se evidentemente às várias lavagens achadas no judaísmo. O quarto ensino é imposição de mãos. A imposição de mãos era um sinal comum de bênção, conforme Mateus 19:13, de cura, conforme Marcos 7:32, e na escolha dos diáconos, conforme Atos 6:6, e na separação de alguém para uma obra especial, conforme Atos 13:3, entre outros momentos especiais. O quinto ensino é a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo, no que tange aos crentes, naturalmente alterou por completo a doutrina como era ensinada pelos judeus. Observa-se que a doutrina da ressurreição também é fundamental, conforme Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15. O sexto ensino é o juízo eterno. Esse juízo transcenderá os demais juízos temporais. Será efetuado sobre princípios diferentes dos adotados pelos tribunais terrestres. Suas decisões serão de acordo com as normas do mundo futuro, conforme os versículos 1 e 2. Meus irmãos, estudaremos agora o texto de número 4, que tem como título Estímulo. Confie nas promessas divinas. E esse texto está baseado no capítulo 6, versículos 9 a 20. O cerne desse texto está baseado no capítulo 6 dessa epístola, evidenciando não somente a advertência contra o pecado e a apostasia, mas, acima de tudo, a exortação para que o crente deixe o pecado e viva transformada pelo poder de Deus. Aqui, o autor aponta ao capítulo 6 da epístola, não como demonstração de hesitação daqueles irmãos, mas como uma ministração de estímulo a que perseverassem na fé. E aqui o escritor, ele toma o exemplo de Abraão. O capítulo 6 de Hebreus pode ser entendido como um convite à maturidade espiritual. O texto em apreço, na versão de Almeida, revista e atualizada, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, conforme o versículo 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Iniciando as nossas considerações, não se pode desmembrar uma parte do texto e dar-lhe um sentido diferente do contexto. Isto é assassinar o texto. O texto, ele tem autoridade, inclusive gramatical. Dessa forma, notem os irmãos que essa seção, que inicia no versículo 4, ela vem ligada ao texto precedente, através de um conectivo lógico, que é a conjunção coordenativa explicativa, por quê. Gramaticalmente e teologicamente, o texto é uma continuação da ideia que vinha sendo desenvolvida no texto anterior. Assim, logicamente, uma exegese honesta desse texto entende que, se os leitores não prosseguirem na direção da plenitude da doutrina cristã, correrão o grave perigo de cair e apostatar a fé, voltando ao judaísmo. O autor expressa a esperança de que tal calamidade não lhe sobrevenha, se bem que seja necessário avisá-los do perigo, pois
eles já evidenciaram sua fé mediante um operoso amor cristão. Ele os encoraja a permanecer firmes e constantes até o fim, quando todas as promessas de Deus se cumprirão, conforme os versículos 9 a 12. No comentário Esperança, Fritz afirma que, abre aspas, o apóstolo não visa inquietar almas temerosas e receosas por meio de sua advertência, mas tenciona acordar cristãos dormentes que ficaram paralisados em seu desenvolvimento espiritual. Ele sabe do eminente perigo da mornidão, ou que mornidão e lerdeza na vida de fé podem conduzir à fatal beira do abismo da apostasia. Somente Deus poderá estabelecer com clareza definitiva um juízo sobre se e quando uma pessoa passou desses limites, ou desse limite, fecha aspas. Donald Hagner também endossa esse raciocínio dizendo: por isso, como motivação mais forte para os leitores, para que prossigam e alcancem maturidade de entendimento da fé cristã, o autor de Hebreus aponta para a seriedade da apostasia. É da maior importância que os leitores prestem atenção à mensagem do autor e recebam o alimento sólido que ele lhes apresenta. Se os leitores não avançarem, assim prevê o autor, sofrerão o desastre. O autor está ansioso pelo bem-estar final dos seus leitores. Eles precisam, ou estes, precisam conhecer a grave seriedade da apostasia, do abandono da fé cristã, e reconhecer que não existe caminho de volta da apostasia. Outra vez emerge a enérgica pastoral, cheia de cuidados. Então, notemos que, como já verificamos há pouco, a leitura dos versículos 1 a 3 é clara. Aqueles crentes já haviam lançado os alicerces e aprenderam os princípios básicos. Agora era hora de avançar, de deixar que Deus os levasse à maturidade. Os versículos 4 a 6, juntamente com a exortação de Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 39, são motivo de preocupação e de aflição para algumas pessoas, principalmente porque são indevidamente interpretados e aplicados. Embora seja um texto que embasa muitas discussões sobre a possibilidade de o crente poder ou não perder a salvação, devemos ter em mente que o objetivo do autor não era assustar os seus leitores, mas sim os tranquilizar. O verbo caíram, utilizado pelo autor aqui, é o mesmo termo utilizado por Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejais tentados. Notem os irmãos que o mesmo verbo grego, prolefte, é traduzido aqui em Gálatas como surpreendido em alguma falta. Portanto, meus amados irmãos, eu entendo, pelo contexto histórico, teológico e gramatical, que a situação de apostasia aqui levantada ainda não ocorreu, pelo menos não em relação a todos os destinatários da carta. Pode ser que alguns já estavam nesse ponto, mas daí dizer que todos já haviam se apostatado é faltar com honestidade para com o texto. O autor está empregando todos os seus cuidados pastorais para evitar a volta de seus irmãos para o judaísmo como um sinônimo de apostasia absoluta da fé cristã. Tanto é que no capítulo 3, o escritor os trata como santos.
Nesse capítulo 6 e versículo 9, ele os chama de amados. E no versículo 10, ele descreve a obra e do trabalho de amor desenvolvido por aqueles irmãos. Outro fator a ser considerado é que eles eram realmente crentes. A pergunta constante é: os crentes podem voltar atrás e perder a salvação? A resposta deve ser sim. Afirmar, como alguns o fazem, que os verdadeiros cristãos não apostatam, isto é, não podem apostatar, é faltar para com a verdade. Expressões verbais utilizadas nesse texto como foram iluminados e provaram o dom celestial e provaram a boa palavra, deixam claro que eles eram cristãos de verdade. Eles haviam se convertido de fato. O verbo grego geisamenos, traduzido como provaram, não implica uma experiência incompleta de conversão. A palavra provar, em outras passagens de Hebreus, indica experiência completa de algo. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 9, em que esse mesmo verbo é usado a respeito da morte de Jesus, ou seja, é óbvio que Jesus, ele não deu a morte pela metade, mas completamente. Vejamos agora o versículo 6. O verbo traduzido como caíram é paratessontas e está conjugado no particípio, no verbo ou no tempo auristo, na voz ativa. Esse verbo, atrelado à preposição na língua grega, significa cair para fora, desviar-se. Mas note que o particípio grego é o gerúndio na nossa língua portuguesa, o que quer dizer que a tradução é caindo. Mas sabemos que, na língua grega, o particípio pode indicar uma condição. A Bíblia King James, de 1611, traduziu esse versículo considerando esse gerúndio da seguinte maneira: se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Meus irmãos, entendo, portanto, que a ação de cair não está sendo afirmada aqui como um fato consumado, mas como uma advertência ao perigo da apostasia. Para não tornar a aula muito extensa, devemos observar que, no grego, os verbos crucificando e expondo, em Hebreus 6:6, encontram-se no gerúndio. Estão crucificando e estão expondo. O autor não está dizendo que essas pessoas não poderiam mais se arrepender, mas está afirmando que não poderiam ser levadas ao arrependimento enquanto estivessem tratando a Jesus Cristo de maneira tão vergonhosa. Mas, uma vez que pararem de desonrar Cristo desse modo, poderão ser levadas ao arrependimento e restaurar sua comunhão com Deus. O primeiro subtópico aqui é a certeza da vitória, e se baseia nos versículos 9 a 12 do capítulo 6. Esse texto se concentra na necessidade enxergada pelo escritor de que aqueles irmãos tivessem dedicação na vida cristã, sem lugar para negligência. O autor está convencido de que os cristãos hebreus não chegaram a se desviar até o ponto descrito nos versículos 4 a 8, embora cambaleantes e hesitantes, estão qualificados a prosseguirem à busca da perfeição. Portanto, ainda que assim falamos de forma solene, com esperança e não com desespero, conforme o versículo 9. As coisas melhores estão em contraste com a traição vergonhosa a Jesus no versículo 6 e a aridez nos versículos 7 e 8. Ele espera uma reação dos hebreus, que pertencem à salvação.
Ele apresenta razões de que Deus não seria tão injusto a ponto de desconsiderar sua obra e trabalho de cuidado manifestado tão zelosamente em favor do seu nome, conforme nós constatamos no versículo 10. Este é um trabalho que eles não só realizaram aos santos no passado, mas continuam desempenhando. Qualquer que seja a fraqueza que tenha ocorrido no interior, não se tornou aparente exteriormente. Em qualquer afrouxamento de serviço humilde conferido aos companheiros cristãos. Exteriormente, a fidelidade deles está sem mancha. Eles podem estar certos de que Deus também inclui isto em sua avaliação completa e, portanto, ainda não os rejeitou. Esta passagem nos assegura que, se formos dedicados na vida cristã, a nossa esperança em Cristo será um dom inabalável. Portanto, não há desculpa para se negligenciar a busca de uma vida totalmente dedicada a Deus. Segundo os versículos 11 e 12, este progresso exige esforço solícito. Lembremos que, embora seja verdade que é Deus quem produz a maturidade em nossas vidas pela ação do Espírito Santo, por outro lado, também é verdade que o cristão ele deve fazer a sua parte. Paulo, o apóstolo, usou o verbo no modo imperativo, crescei, ou seja, é dever do crente buscar crescimento na vida espiritual. E no capítulo 5, versículo 11, já constatamos que aqueles irmãos se fizeram tardios. Veja que foi a ação deles. Nenhum crente deve ser moroso, preguiçoso na fé, mas deve sim dedicar-se aos recursos espirituais que Deus colocou à nossa disposição. É como já citamos Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, crescei em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Como possuidores das promessas de Deus, precisamos exercitar a fé e a paciência e nos apropriar do que possuímos. À semelhança de Josué e Caleb, devemos crer nas promessas feitas por Deus, mas também ansiar por entrar na terra e tomar posse dela. Mas note que, do nada, o escritor de Hebreus, ele se utiliza aqui dos versículos 7 e 8, da metáfora de uma lavoura. Daí a pergunta, o que tem lavoura aqui citada com o crescimento espiritual daqueles irmãos? A resposta é muito simples e está no próprio texto. A lavoura produzirá erva proveitosa para aquele que se dedica, se esforça em lavrá-la. E esse recebe a bênção de Deus. Ao ler a admoestação baseada nessa metáfora que contrasta o diligente e o tardio, não há como não se lembrar da advertência construída por Salomão em Provérbios, capítulo 24, versículos 30 a 34. É preciso lê-la para entender. O texto diz: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada, o que tendo eu visto ou considerei, e vendo recebi instrução, um pouco de sono adormecendo, um pouco cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como o ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Meus irmãos, em Cristo, quantos crentes em nossos dias têm uma vida igualzinha a essa lavoura, cheia de cardos? Quantas vidas pobres, privando-se da palavra de Deus? O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda.
O subtópico seguinte desse texto é o exemplo de um herói de fé. Meus irmãos, construindo aqui um contraste com a negligência, o escritor de Hebreus cita o exemplo da confiança de Abraão em Deus, recebendo o juramento de Deus como prova da confirmação de sua promessa. O autor desejava que aqueles irmãos escapassem ao perigo iminente e que se esforçassem para alcançar o ideal exemplificado na vida dos grandes heróis da fé, conforme o capítulo 11. Para isto, ele enfoca de modo singular o exemplo do patriarca Abraão, cujo exemplo focaliza duas coisas. A primeira é a completa certeza da esperança, conforme o versículo 11, que se apoia na promessa de Deus. A segunda é a necessidade de paciência, a fim de que se cumpra. A promessa de Deus a Abraão foi ratificada por juramento. Abraão esperou muito tempo, mas não foi rebelde. Assim tornou-se o representante de todos os que, crendo e abraçando as promessas, chegam, enfim, a alcançá-las, conforme veremos no capítulo 11, versículos 13 a 16. Abraão aguentou firme, confiando na redenção e usufruto da bênção prometida. Nós, atualmente, temos um incentivo adicional de uma redenção já efetuada em cumprimento à promessa e juramento divinos. O terceiro e último subtópico deste texto é ilustração da esperança, capítulo 6, versículos 18 a 20. Esta perícope ilustra a esperança utilizando três ilustrações. A primeira, no versículo 18, um refúgio, onde nos abrigamos. A expressão corremos para o refúgio nos faz lembrar as 6 cidades de refúgio descritas no livro de Números, capítulo 35 e versículo 9, a seguir, e no livro de Josué, capítulo 20, determinadas por Deus e estabelecidas por Josué em Canaã, uma ao sul, uma ao norte, uma ao leste, uma a oeste e 2 no centro, sendo 3 em cada lado do rio Jordão. Um homem poderia fugir para elas se matasse alguém acidentalmente que era investigado pelos anciãos da cidade. Caso constatado um homicídio não intencional, este homem poderia permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote, depois do que o refugiado estaria livre para voltar para casa. Contudo, os parentes do morto não poderiam vingar-se dele, conquanto permanecesse na cidade de refúgio. Isto é apenas uma ilustração para nos conscientizarmos que devemos, pois, nos refugiar na pessoa de Cristo, em quem temos proteção não apenas contra o pecado, mas contra as meras, superficiais e inúteis formalidades religiosas. Fugimos para Cristo Jesus e Ele é o nosso refúgio eterno. Segunda ilustração, versículo 19, uma âncora, a âncora da alma que garante segurança. Nossa esperança em Cristo é como uma âncora segura e firme para a alma e que jamais perde a resistência. A âncora era um símbolo bastante usado na igreja primitiva. Pelo menos 66 figuras de âncoras foram encontradas nas catacumbas. Epíteto, um filósofo grego, estoico, escreveu algo bastante interessante. Ele diz: não se deve prender o navio a uma só âncora, nem a vida a uma só esperança. Porém, o crente tem somente uma âncora, Jesus Cristo, nossa esperança, conforme a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 5. E a primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 1. Meus irmãos, entretanto, essa âncora espiritual é diferente das âncoras de navios. E Ersby vai nos dizer que, abre aspas, em primeiro lugar, estamos ancorados a algo acima, ao céu, não embaixo. Não estamos ancorados para permanecer imóveis, mas sim para avar. Nossa âncora é segura, não pode quebrar, e firme, não pode resvalar. Nenhuma âncora aqui da terra pode oferecer tal segurança. A terceira ilustração está no versículo 20, um precursor. Em seguida, o autor declara seu argumento. Este Salvador é nosso precursor.
que foi adiante de nós para o céu, de modo que um dia possamos segui-lo. O sumo sacerdote do Antigo Testamento não era um precursor, pois ninguém seria capaz de segui-lo e adentrar o Santo dos Santos. Mas a Jesus poderemos seguir até o céu, pois Cristo é aquele que abriu o caminho da redenção. É uma esperança pessoal, firmada no Senhor Jesus Cristo, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que entrou no santuário celestial como precursor dos muitos filhos que está conduzindo à glória. Meus amados irmãos, vamos agora então para o texto de número 5, cujo título é Doutrina, comparação com o sacerdócio de Melquisedeque. Meus irmãos, nós vamos agora então para o texto número 5, cujo título é Doutrina, comparação com o sacerdócio de Melquisedeque. Nesse texto nós estudaremos o capítulo 7, versículos 1 até o 28. Nesse texto, o escritor de Hebreus, ele retoma o assunto sobre Melquisedeque, iniciado no capítulo 5 e interrompido para dar lugar a exortações. Mas também, depois de um interlúdio de exortações e admoestações, o autor retoma ou retorna ao tópico do sacerdócio de Cristo, que foi introduzido no capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 14, e especialmente no capítulo 5, versículo 6 e 10. No capítulo 7, ele começa a explicar a importância da citação do Salmo 110 e versículo 14. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 5, versículo 6. Eu entendo que a essência da seção doutrinária da Epístola aos Hebreus está na discussão do sumo sacerdócio de Cristo, registrado no capítulo 7. Melquisedeque não nos é familiar, pois o seu nome ocorre somente 2 vezes no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 14, versículos 18, e o Salmo 110, versículo 4. Embora a narrativa histórica em Gênesis 14 dê mais informação do que a do Salmo 110, os detalhes, no entanto, não são elaborados. O primeiro subtópico desse texto é o sacerdócio de Melquisedeque, versículos 1 a 10. Esse texto descreve, por um lado, o sacerdócio levítico e, por outro, o sacerdócio segundo Melquisedeque, reconhecido, em primeiro lugar, por Abraão, que, aliás, é anterior à lei e, portanto, da fé. A leitura de Hebreus nos mostra como o Antigo Testamento ocupa um lugar de destaque para esse escritor. Ele inicia as suas conspirações a respeito do episódio de uma forma que deixa transparecer a importância que ele dispensa ao evento original, ou ao histórico original, em cada um dos seus detalhes. A impressão que temos ao ler as palavras desse autor é que cada palavra do antigo relato se lhe torna transparente. O episódio ao qual o escritor de Hebreus se refere aqui é o do capítulo 14, versículos 17 a 20, que descreve a história desse personagem, Melquisedeque, de forma singular. O fato narrado em Gênesis retrata o retorno de Abraão da batalha pela qual libertou seu sobrinho Ló, ocasião em que se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, que figura no texto hebraico como El Eliole. Nesse texto, Moisés nos informa que Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado cativo pelos 4 reis que conquistaram Sodoma e Gomorra. Reunindo 318 dos seus homens, enfrentou os 4 reis já próximo a Damasco, libertando a seu sobrinho Ló. Moisés, ele faz questão de registrar o nome dos 4 reis causadores desta guerra, como prova de que eram personagens históricos e não nomes inventados. Kedorlaomer, o rei de Elão, Tidal, o rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar,
Ao retornar para casa, 2 reis vieram ao seu encontro. Aliás, um encontro de profundo significado para o nosso estudo. O primeiro era o rei de Sodoma, uma cidade símbolo do pecado e da punição de Deus no Antigo Testamento. O segundo era Melquisedeque, um personagem cercado de mistério divino, rei de uma cidade chamada Salém, também conhecida como a Cidade da Paz. O texto deixa claro que Abraão reconheceu a autoridade divina na pessoa de Melquisedeque. O ato de Abraão entregar o dízimo dos despojos a Melquisedeque evidencia uma expressão da dependência e gratidão. Mas quem era esse Melquisedeque? Um pesado silêncio e um profundo mistério envolve este personagem. Muitas tentativas foram feitas pelo judaísmo tardio para elucidar essa incógnita. Houve conjecturas que Melquisedeque fosse Sem, ou Cão, ou Jafé, filhos de Noé. Mas não podia ser qualquer desses, tanto pelo espaço de tempo que mediou do tempo em que viveram a época de Abraão, como pela declaração de Hebreus, capítulo 7, versículo 3, de que não tinha pai nem mãe, isto é, pai e mãe conhecidos. Muitos teólogos, dentro ou fora da ortodoxia cristã, entendem o relato de Melquisedeque como exemplo de teofania, isto é, uma manifestação de Cristo no seu estado de pré-encarnação. Mas essa teoria entra em conflito com o Salmo 110, versículo 4, e com o teor geral das Escrituras que fazem Cristo e Melquisedeque duas personalidades distintas e 2 sacerdotes também distintos, um prefigurado no outro. Lembremos-nos que uma coisa não pode ser prefigurada em si mesma. Chegou-se até mesmo a vincular o arcanjo Miguel a Melquisedeque. Quem era, pois, esse homem? Um anjo? Não. Do pouco que sabemos dele, cremos que era um homem pio, que permanecia fiel à religião de Noé, ou ao primitivo monoteísmo, e nesse caráter era um sacerdote como Jetro, sogro de Moisés. Historicamente, segundo Joséfo, era rei de Salém, que depois se tornou Jerusalém. Parece ser o rei dos Jebusitas, descendentes do 3º filho de Cão, conforme Gênesis capítulo 10 e versículo 16, que habitaram em Jerusalém até o tempo de Davi, conforme o 2º livro de Samuel, capítulo 5 e versículo 6, tendo Josué deles feito tributários, conforme o livro de Josué, capítulo 11 e versículo 3. Na tomada da Palestina, segundo o Dr. Mesquita, a palavra Jerusalém deriva-se de Jebus e Salém. Este nome foi dado à cidade depois da conquista de Davi. Na conquista de Canaã, o nome do rei era Adonizedeque, que significa Senhor de Justiça ou Rei de Justiça. É interessante notar uma cidade de origem camita, os descendentes de Cão, com história tão profundamente religiosa. Sticotti escreveu o quê? Abre aspas, no tempo de Jerônimo, Salém era identificada como uma cidade perto de Citópolis, onde se viam as ruínas do palácio de Melquisedeque. Fecha aspas. A coleção das cartas escritas em cuneiforme, encontradas em Tel Amarna, no Egito, contém algumas escritas pelo rei de Salém ou Salaim, ao rei do Egito, pedindo socorro contra os invasores Aburi, hebreus, nas quais ele declara ser rei eleito por Deus, e cujo reinado não teve princípio e nem teria fim. Parece haver a crença de que o primeiro rei da terra tinha sido posto por Deus mesmo, fato de que se orgulhavam bastante. Nestas cartas também foi descoberto o nome Urushalima, que significa Cidade da Paz, correspondendo a Jerusalém. Os pesquisadores viram nessa inscrição um indício para a cidade de Salém. As letras do termo Salém, como na escritura hebraica, são as mesmas da palavra paz, shalom.
Melquisedeque também recebeu diversos títulos que lhe foram conferidos e que referenciavam a sua pessoa e o seu caráter como rei de justiça, rei de Salém e rei da paz. Seja qual for o grau de verdade que haja em toda essa tradição, é fato que Melquisedeque era um homem real, um desses reis e sacerdotes, parecendo assim comprovar a pretensão de que a nação jebusita tinha tido uma sucessão de monarcas cuja origem se perdia nas brumas do passado e cuja continuação criam ser de aprovação divina. Anima a pensar que entre uma tribo que não era de linhagem semita e no meio de uma degradação religiosa profunda, se encontrasse um rei com foros sacerdotais bíblicos e uma vida genuinamente religiosa. Mas esse escritor de Hebreus não foi o primeiro, nem o último conhecedor das Escrituras que se empenhou em entender o mistério em torno da pessoa de Melquisedeque. Por exemplo, o filósofo judaico Filo, contemporâneo de Jesus, ele relacionou Melquisedeque com uma manifestação do Logos, Espírito e Palavra Divina. Melquisedeque surge do nada nas páginas das Escrituras Sagradas, desaparecendo rapidamente. E, além do Salmo 110, a sua existência só vem a ser vista aqui na Epístola aos Hebreus. Mas, visto que o Salmo 110 é classificado como salmo messiânico nas Escrituras Sagradas, Melquisedeque, ele revela-se como um tipo de Cristo, em quem adquire o seu significado pleno, enquanto tipo e antítipo. Entretanto, não temos no texto bíblico nenhum registro genealógico de Melquisedeque que indique o seu nascimento ou a sua morte. Aqui em Hebreus, nós temos pelo menos 7 declarações sobre a pessoa de Melquisedeque. Nesse sentido, o autor de Hebreus utiliza 2 substantivos gregos. O primeiro é apátor, sem pai. Era originalmente uma referência a crianças órfãs, rejeitadas ou ilegítimas, e possivelmente para crianças abandonadas com antepassados ignorados. O segundo é amétor, sem mãe. Aponta para a origem sem mãe. A Epístola aos Hebreus é o único escrito do Novo Testamento que utiliza esses 2 substantivos, e ele o faz para denotar a origem celestial de Melquisedeque. O terceiro termo grego que caracteriza Melquisedeque nessa epístola é agenealógetos, que significa sem genealogia. Igualmente, esta é a única referência desse termo no Novo Testamento, pois, além de ser uma concepção absolutamente estranha, é desconhecida na língua grega. Como já vimos, mas não custa relembrar, diversas condições eram impostas ao sacerdote judeu que pretendesse prestar serviço no santuário. Em primeiro lugar, teria que ser descendente de Arão, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 1. O livro de Números, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 18, versículos 1 a 7. Visto que seu direito sacerdotal encontrava-se exclusivamente em sua antecedência. Outro quesito que não citamos anteriormente é que a sua mãe tinha que ser uma israelita de boa fama. Isto é visto no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 7, e no livro de Ezequiel, capítulo 44 e versículo 22. Em terceiro lugar, ele teria, além de descender de uma geração de sacerdotes, teria também que comprovar esta descendência em qualquer esfera, conforme o livro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 a 63, e o livro de Neemias, capítulo 7, versículos 63 a 65. Todas essas condições indispensáveis para o sacerdócio israelita estão ausentes em Melquisedeque.
Somente por essas referências já podemos registrar indicações à pessoa de Cristo, visto que, em primeiro lugar, Jesus não provinha da tribo de Levi, mas de Judá, o que o impediria de exercer o sacerdócio, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 14. Na esfera humana, Jesus não tinha pai, na esfera celestial, não possuía mãe. A genealogia era considerada de substancial importância para o sacerdócio levítico. Porém, vemos aqui no versículo 3 um tipo de sacerdócio diferente, que aponta para a realidade, o antítipo, que é sempre maior do que o tipo. Se algum homem fosse convocado para o sacerdócio, sem, no entanto, ter procedência incontestável, serviria de escândalo e irritação para um judeu. Contudo, o escritor de Hebreus, nem de longe ele ressaltou isso e nem estava interessado em ressaltar a ausência da árvore genealógica de Jesus nas Escrituras. Ao contrário, ele valoriza muito mais o fato de Melquisedeque não ter princípio de dias, nem fim de existência, além de a Escritura não mencionar nem o seu nascimento, nem a sua morte. O fato é que esta comprovação excede os limites da existência humana. Além de afirmar o silêncio do Antigo Testamento acerca do nascimento e a morte de Melquisedeque, esse escritor, ele evidencia a ausência de correlação terrena em Melquisedeque, que, por certo, não estava na ordem normal da vida. Com certeza, Melquisedeque, enquanto um tipo, apontava para o seu antítipo, Cristo, portador de um sacerdócio eterno, como podemos ver nos seguintes textos, do versículo 8. Dele se testifica que vive. No versículo 16, ele é sacerdote segundo o poder da vida indissolúvel. No versículo 24, ele tem, porque permanece perpetuamente um sacerdócio imutável. Notem, os irmãos, que o escritor aos Hebreus atribui um peso bastante grande para a expressão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, registrado no versículo 3, a ponto de se valer mais uma vez da expressão do Salmo 110. Mas em lugar de seguir a mesma ordem do Salmo, em que consta, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ele inverte esta ordem, e ele diz, mas Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, entendendo. Em Salmos, o sentido é que o Messias é que está sendo interpelado, ou seja, é a ele que se promete o sacerdócio eterno. E nesse caso, Melquisedeque é colocado como figura inicial, tendo o Messias como sua réplica. Mas em Hebreus, Cristo é a imagem original. Nele persiste desde a eternidade a verdadeira ordem sacerdotal. Melquisedeque é a réplica que, por sua vez, aponta para o cumprimento pleno de todo o sacerdócio em Cristo. Melquisedeque é o personagem terreno, precoce desse sacerdócio eterno, a réplica, no qual, porém, não se perdeu nada do conteúdo da imagem original. É por isso que esse sacerdócio de Melquisedeque continua eternamente. O subtópico seguinte desse texto é a abolição do sacerdócio humano, versículos 11 a 19. Meus irmãos, depois de falarmos bastante sobre Melquisedeque, inclusive a respeito de sua genealogia nesse texto, eu quero ser sucinto e prático sem entrar em detalhes exegéticos, considerando a gramática grega do texto, uma vez que o autor ele retomará o assunto no capítulo 8, versículo 13, e permitindo Deus, trataremos esse tema mais detalhadamente. Nesses dois textos, o autor entra definitivamente em um tema bastante delicado, para o qual ele preparou o terreno, ou seja, a refutação do sacerdócio de Arão, em função do estabelecimento do novo sacerdócio de Cristo. A versão inglesa Standard revisada traduz muito bem a locução conjuntiva
Por outro lado, constante no texto grego, que traduz os versículos 18 e 19 da seguinte maneira: por um lado, o antigo mandamento é posto de lado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não fez nada perfeito. Por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, através da qual nos aproximamos de Deus. Na prática, o autor está dizendo àqueles irmãos que o sacerdócio de Arão foi abrogado, e isto é algo muito severo, visto que está quebrando um vínculo com a lei de Moisés. Esse esclarecimento se justifica da observação de que a lei sofria de fraqueza e inutilidade. O apóstolo Paulo também descreve a lei como fraca e inútil em Romanos capítulo 8, versículo 3, e Gálatas capítulo 4, versículo 9. No entanto, a palavra mais forte de todas aqui é inútil, que se usa na Septuaginta, em Isaías capítulo 44, versículo 10, que descreve os ídolos inúteis. A versão inglesa, revisada Standard, e a edição contemporânea de Almeida traduzem esse termo como de nenhum préstimo. Ou seja, o autor de Hebreus estava afirmando que a lei não tinha nenhum proveito. O sentido do texto é que o autor estava dizendo que antes do cumprimento realizado por Cristo, a lei teve um papel adequado a ser desempenhado, mas desde que esse cumprimento se realizou, a lei se tornou obsoleta e, por isso, inútil. No entanto, deve-se notar que o que está em questão aqui é a lei a respeito do sacerdócio levítico e dos rituais, conforme veremos no capítulo 10, versículo 9. Realmente, meus irmãos, a lei não foi dada por Deus sem razão, de forma alguma. A lei tinha um objetivo, e a lei, ela cumpriu a sua função. Em 2 Coríntios 3:7, Paulo chama a lei de ministério de morte. É isso mesmo, a lei não foi dada para a salvação, senão para a condenação, para demonstrar a todos a sua incapacidade de obedecê-la, em função da natureza humana caída pelo pecado. Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então a lei era um ministério de morte, e ela cumpriu a sua função. Aqui, no versículo 19, o autor abre um parêntese em que afirmou que a lei literalmente nunca aperfeiçoou coisa alguma. Isso significa que a lei era incapaz de trazer alguma coisa ao propósito de redenção, tensionado por Deus, conforme o capítulo 5 e versículo 9. Mas, na nova situação, em que a maior tarefa do autor da carta é expor a redenção, entra em cena uma melhor esperança, pela qual realmente chegamos a Deus, que é exatamente o que a lei não conseguiu, e entender a grandiosidade infinita da salvação que o Senhor havia prometido. Meus amados irmãos, eu creio que nós já abordamos, logicamente, não tudo, mas o suficiente para esse texto, inclusive o último subtópico, um mandamento e um juramento, conforme Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Concluindo esta aula, oramos ao Senhor para que esta aula, cujo alcance, com certeza, deve ser muito grande, que ela concorra, primeiramente, para a glória de Deus, mas também para o fortalecimento da vida espiritual de todos os irmãos, em dias tão difíceis que o mundo atravessa. Mais do que nunca, a igreja necessita se fortalecer no estudo da palavra de Deus. Minha palavra aos irmãos é que estudem bastante essa disciplina, tão cara, para extrair dela o máximo que Deus tem para os irmãos. Que Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.